É o 19º dia da guerra com o Irã, e Israel está indo atrás dos principais líderes do regime. Eu sou Nicole Zedek e obrigada por nos acompanhar esta noite na I24 News English. Os ataques israelenses já mataram várias das figuras mais importantes do Irã, desde o principal chefe de segurança do Irã, Ali Larijani, até o comandante da força paramilitar Basij, Olan Reza Soleimani, e o chefe de inteligência Ismail Khatib. Esses são três dos principais autoridades em apenas 24 horas. E em outra grande escalada, Israel atacou o campo de gás South Pars do Irã, o maior do mundo, levando Teherã a retaliar recentemente contra a principal instalação de gás do Catar, em Ras Laffan, no Catar. As autoridades agora estão lidando com um incêndio de grandes proporções e danos extensos à área, depois que o Irã havia ameaçado anteriormente retaliar contra a infraestrutura de energia em todo o Golfo. Essas são as últimas atualizações que seguimos acompanhando na I24 News English. Para discutir, estou no estúdio com nossa correspondente sênior do Oriente Médio, Ariel Osran. No estúdio também está o tenente-coronel da reserva, Jonathan Honridges, pesquisador sênior da Fundação para a Defesa das Democracias e ex-porta-voz internacional das Forças de Defesa de Israel. Contamos também com nosso correspondente sênior da I24 News English, Owen Alterman. Obrigada pela presença. Muitos acontecimentos para discutir no 19º dia da guerra. Ariel, quero começar com você, porque as novidades que estão vindo do Catar são as mais recentes. O que está realmente acontecendo enquanto falamos? Enquanto falamos, ocorre um grande incêndio na zona industrial de Ras Laffan, onde estão as maiores instalações de gás natural liquefeito do mundo. A área foi alvo de 5 mísseis balísticos iranianos, 4 interceptados e um atingiu o alvo, segundo o Ministério da Defesa do Catar. Recentemente, 2 mísseis balísticos também foram lançados para lá, mas foram interceptados. Mas isso é só no Catar. Na Arábia Saudita, onde na capital, Riad, estão sediando uma sessão de emergência dos ministros das Relações Exteriores de países árabes e muçulmanos. Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita tem sido fortemente alvo de ataques. Numerosos mísseis balísticos e drones têm como alvo a região de Riad, o governadorado de El-Kaj, que não fica muito longe. Com destroços de uma interceptação atingindo várias áreas da capital saudita, os sauditas também especificaram que houve um ataque com míssil balístico. 2 mísseis balísticos foram lançados contra um dos principais campos de gás deles na província oriental, indicando que o Irã realmente está respondendo na mesma moeda daqui em diante. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, IRGC, avisou que iria atrás de instalações de petróleo e gás na região, citando algumas delas, incluindo Ras Laffan, no Catar, que foi alvo nesta noite. Estamos vendo imagens, ou acabamos de ver imagens, na tela desse ataque, então realmente os ataques continuam e também sirenes foram ouvidas no Bahrein. Então, de fato, enquanto essa cúpula em Riad vai discutir métodos para responder à agressão do Irã, vemos que os ataques deles continuam. Jonathan, o que esse momento do conflito significa? Já se passaram 19 dias e parece que houve uma mudança em relação a certos alvos no Irã, eliminando líderes militares importantes. Agora estamos realmente falando sobre infraestrutura de energia. Não só aqui no Irã, nos estados do Golfo, mas também é um foco principal dos Estados Unidos. É provável que esse seja o foco principal à medida que esse conflito avança? Não tenho tanta certeza. Digo, existem várias formas de escalar a situação. Os Estados Unidos e Israel podem escalar isso de forma significativa, dramaticamente, em termos dos alvos que podem ser atingidos e das ações do Irã. Sabe, isso me faz questionar se eles realmente querem manter o controle sobre a Ilha Kaj. Porque o que eles estão fazendo é realmente colocar isso em jogo ao atacar uma infraestrutura de petróleo e gás tão importante na região. Isso é realmente uma aposta perigosa, mas parece que o regime iraniano está totalmente de acordo com essa imprudência. Eles têm sido imprudentes em suas decisões até agora, atacando países do Golfo para começar e disparando incessantemente contra civis. E claro, não é a primeira nem a 10ª vez que atacam a infraestrutura de petróleo e gás na região. Eles já fizeram isso no 2º e 3º dia. Mas eu acho que eles estão aumentando a aposta, estão elevando as apostas e vamos ver se os Estados Unidos, Israel e os países do Golfo vão pagar para ver. Mas eu acho que agora, bem no centro da mesa, está a ilha de Kark.
e vamos ver o que os americanos vão fazer a respeito disso. E talvez nesse jogo de retaliação nas comunicações de guerra, comunicações cinéticas, vamos ver os Estados Unidos tomarem medidas contra essa ilha, que é absolutamente crucial para a capacidade do regime de continuar exportando petróleo e gás. E eu acho que isso vai ser interessante. Mas quer dizer, para colocar as coisas em perspectiva, os países do Golfo têm muitas opções antes de tomarem uma ação militar. Isso seria muito prejudicial para o regime iraniano. Restrições financeiras, limitar o acesso deles à moeda estrangeira, algo que os Emirados Árabes Unidos poderiam fazer. Até onde sei, a menos que Ariel saiba algo diferente, eles ainda não esgotaram os meios não cinéticos. Foi só retórica dura, mas tem funcionado. Sabe, meio dura, não foi realmente. Quando os israelenses falam em retórica dura, então, sabe, é muito deliberado e muito claro. Ainda há um longo caminho antes que eles tomem uma atitude, mas é um desenvolvimento interessante. Mas ambos os lados ainda, sabe, estão se segurando e há muito mais para escalar se ambos os lados continuarem querendo fazer isso. Certo, com certeza é algo que continuamos monitorando. Owen, outro desenvolvimento na última hora é a Força Aérea de Israel. Eles realmente atingiram alguns navios militares iranianos em Bandar Anzali, que fica na costa do Mar Cáspio. Antes de discutir o significado dos alvos, vamos falar sobre o Mar Cáspio, que também tem importância estratégica aqui. Não está apenas na fronteira com o Irã, mas também com a Rússia e o Azerbaijão. Isso mesmo, Nicole. Primeiro, só um comentário sobre as instalações de petróleo, Nicole. O regime iraniano dependia da dissuasão, mas ela quase não existe mais. Após 7 de outubro, posso dizer pela perspectiva de Israel que o país não acredita mais em dissuasão. Não é dissuadido por seus inimigos e nem acredita que pode dissuadir seus inimigos. Não há crença, eu acho, neste país, de que podemos afetar as intenções dos nossos inimigos. Certamente não do Irã e seu eixo. Só podemos destruir suas capacidades. Estratégia de Israel desde 7 de outubro. Destruir o máximo possível do Hamas e das capacidades do Hamas. Destruir o máximo possível do Hezbollah e das suas capacidades. Porque as intenções do Hezbollah não podem ser mudadas. E claro, a cabeça da cobra. Como dito, devemos destruir ao máximo as capacidades do regime iraniano, já que não podemos afetar suas intenções. E o mesmo vale para o Irã e seu nível de dissuasão, que está diminuindo rapidamente. E como Jonathan mencionou, sua capacidade de dissuadir ataques à infraestrutura de petróleo e gás ao ameaçar a dos estados do Golfo parece estar se esgotando rapidamente, como no Mar Cáspio. Você está certa, Nicole. Fora do principal teatro da guerra, um lago interior, o maior do mundo, apesar de salgado, fica no norte do Irã e é uma área de resort para quem vive perto de Teherã. Durante a última guerra, e provavelmente nesta, muitos foram para a região do Cáspio após deixarem Teherã. Também há instalações militares da marinha iraniana lá. Em Bandar Anzali, cidade mais próxima da fronteira com o Azerbaijão do que com o Turcomenistão, no outro lado do Irã. Mas alguns no Twitter, Nicole, estão dizendo que esse era um lugar de onde o Irã enviaria suprimentos, presumivelmente drones e outros materiais para a Rússia usar na guerra da Ucrânia. Talvez, e isso é especulação, acho que em Israel, nas últimas horas, na mídia israelense, esse seja o ponto. Uma mensagem para os russos por esse motivo. Mas, novamente, não temos informações suficientes sobre qual exatamente foi a motivação por trás disso. Mas certamente é um caso atípico, porque a área do Cáspio não havia sido alvo até este ponto da guerra. E, novamente, não faz parte diretamente do teatro de operações nesse sentido. Mas por esse motivo, especialmente em um ataque, isso é digno de nota. E Owen, enquanto você está falando agora, há alertas vermelhos, sirenes soando em partes do sul de Israel neste momento, indicando que nós, na verdade, não tenho certeza se realmente houve alguns alertas antecipados lá, ou se isso pode estar vindo do Hezbollah ou do Irã. Vou observar que mais cedo hoje o Hezbollah lançou um míssil em direção à faixa de Gaza, acionando sirenes lá. E essa é uma das primeiras vezes, acredito, na história, que o Hezbollah lançou um míssil a uma distância tão longa, cerca de 190 quilômetros. Agora estamos com a correspondente da I24 News, Alex Ledin. Sirenes tocam em partes do sul do país. Quais as últimas informações? Já sabemos exatamente de onde esse míssil está vindo?
Primeiro, houve um alerta antecipado devido a mísseis vindos do Irã. E não estamos falando apenas do sul do país, mas também da região de Jerusalém e da região de Shefela, que fica ao sul de Tel Aviv. Ou seja, os alertas realmente estão se expandindo no último minuto ou algo assim. Neste momento, a sirene acabou de disparar. Ou seja, em alguns minutos saberemos se haverá interceptações. Ou os mísseis caem em áreas abertas, e esperamos que não, é claro, mísseis que possam causar qualquer impacto ou dano. Sabemos também que o Irã usa essa munição de bomba de fragmentação que pode afetar uma grande área. Ou seja, estamos esperando, é claro, para ver qual será o resultado disso. Mais uma rajada de mísseis do Irã, dizemos rajada, embora ainda estejamos falando de apenas alguns mísseis cada vez que o Irã dispara em direção ao Estado de Israel. E estamos aqui, infelizmente, no local onde a rajada da noite passada realmente causou 2 mortes. Um casal bem aqui atrás de mim, no 4º andar de um prédio residencial de 4 andares. Um dos estilhaços, após a interceptação, atravessou o teto e matou um casal. Aqui, na faixa dos 70 anos, estamos falando de idosos que, aparentemente, não tinham um cômodo seguro em casa e, por algum motivo, também não conseguiram ir para um abrigo. Isso é, claro, um desafio para muitos idosos, muitas pessoas com deficiência, muitas pessoas com necessidades especiais, claro. E essa é uma questão que deve ser tratada e as autoridades em Israel também estão tentando resolver. Apenas 100 metros de onde estamos aqui, na mesma cidade, claro, Ramat Gan. Outro impacto durante o dia, por volta das 14 horas. Um míssil atingiu essa área naquele momento. Na verdade, não havia ninguém na casa. Nenhuma vítima foi registrada, mas as pessoas ficaram apavoradas, claro, com o barulho. Eu mesmo moro perto e ouvimos o estrondo muito alto. Nós sabíamos que não era o impacto de um míssil, porque se fosse, seria realmente muito mais alto. Mas ainda assim, ouvimos muito alto. E isso, na verdade, é um estilhaço que caiu naquela casa. As pessoas estavam a poucos metros em um abrigo ali, saíram do abrigo, estão seguras, claro, nada aconteceu com elas. E é por isso que é muito importante ficar naquele abrigo até o último minuto, até que o comando da frente interna dê a ordem para as pessoas saírem daquele abrigo. Então, já estamos recebendo algumas informações sobre a rajada de mísseis em direção ao distrito de Jerusalém. Falamos aqui, ao que parece, de outra bomba de fragmentação. O Irã está usando isso e, aliás, isso está acontecendo simultaneamente com mísseis e foguetes do Hezbollah em direção ao norte de Israel. Embora há apenas 1 hora, o Hezbollah também tenha disparado em direção à área da Cefelá, em direção à área sul, até mesmo perto de Gaza e Verbar. Mesmo assim, o Hezbollah também está, simultaneamente e aparentemente, coordenando seus ataques contra muitos alvos em Israel com o Irã. No geral, nas últimas 24 horas, exceto pelo incidente, aquele muito trágico aqui atrás de mim, não houve relatos de feridos ou de qualquer dano significativo. Nem do Hezbollah, nem do Irã. Mas as pessoas ainda precisam estar sempre cautelosas. Continue ouvindo as orientações do Comando da Frente Interna, pois realmente salvam vidas. Alex Ledin ao vivo com a atualização de Ramat Gan, obrigada. 2 semanas e meia de guerra sem previsão de término. Nossa correspondente francesa da I24 News, Mathias Zimba. Ele fala com o ministro da Energia e Infraestrutura de Israel, Ali Cohen, sobre a preparação do país para a guerra e a cooperação com os Estados Unidos. Veja mais. Estamos agindo contra o regime que busca destruir o Estado de Israel, sobreviveu em seu povo e tem aterrorizado os países vizinhos. Vemos uma cooperação sem precedentes entre os Estados Unidos e Israel, que estão lutando juntos contra as atividades do Irã. Evitar uma corrida nuclear na região e dar esperança ao povo iraniano de que o regime que matou dezenas de milhares e negou direitos será substituído. A coordenação entre os Estados Unidos e Israel nunca foi tão próxima. Os 2 países estão lutando lado a lado. Há eliminações direcionadas de toda a liderança superior iraniana.
Nossas unidades de inteligência estão trabalhando juntas. A coordenação entre os pilotos é muito grande, e isso certamente é uma parceria corajosa, a parceria entre o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu. Trump está provando que é o líder do mundo livre. Ao observarmos os países fortes da Europa que conheço como ex-ministro das Relações Exteriores, quando houve uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e o Irã apoiou a Rússia contra a Ucrânia, e todos os países europeus apoiaram a Ucrânia, e agora eles estão desaparecendo. Vemos os países ao redor do Irã, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Azerbaijão, todos eles. O Irã está atirando neles, e eles não estão respondendo. Os dois países que estão na linha de frente são os Estados Unidos e Israel. O Irã é o principal patrocinador de todo o terrorismo no mundo. Destruiu todos os países. Repare como está destruindo o Líbano. Todo o povo no Líbano é contra o Hezbollah, mas eles estão financiando o Hezbollah e indo contra os interesses do Líbano. Eles destruíram o Iêmen e colaboram com milícias no Iraque. Assim, a atividade que realizamos aumentará a estabilidade regional ao longo do tempo. E, portanto, a atividade do Estado de Israel é fazer uso disso. Israel possui uma economia forte e sólida. Em guerras, o inimigo costuma atacar instalações militares e energéticas. Protegemos bem nossos locais de energia e temos os melhores sistemas de defesa do mundo. Por isso, estamos seguros. Já vimos no passado que mesmo quando houve ataques a locais de energia, continuamos fornecendo eletricidade, gás, água e combustível sem nenhum problema. Por outro lado, o Irã está exposto. Pilotos dos Estados Unidos e de Israel voam nos céus iranianos e atacam os alvos que consideramos apropriados. O Estado de Israel e o Estado de Israel, eu acho que Macron, em vez de fortalecer, está enfraquecendo a França. Em vez de ajudar seus aliados, o que o Líbano é para a França? Ele só está enfraquecendo o Líbano. Macron deveria ter sido o primeiro a agir contra o Hezbollah, trazendo o exército francês para impedir que o grupo integrasse o Líbano. A maioria dos libaneses não quer o Hezbollah. O Hezbollah não age de acordo com a vontade do povo no Líbano. Ele não age de acordo com as instruções que recebe do parlamento libanês. O Hezbollah age contra o povo no Líbano e recebe suas instruções de Teherã. É correto Macron apoiar Israel, enviar forças francesas e pedir ao Hezbollah que se desarme. O Hezbollah destrói o Líbano. O Irã se infiltrou como um câncer, e até o partido xiita de Nabi Berri se opõe ao Hezbollah. Israel e o Estado de Israel. Os Estados Unidos e Israel transformaram o povo iraniano em uma sardinha, que leva golpes todos os dias enquanto nós a esmagamos. E está claro para todos que o Irã não voltará a ser o que era. É fraco, e nós entendemos que é vulnerável. E o mesmo vale para o Hezbollah, que disse que torres cairiam em Israel e milhares de pessoas seriam mortas. Podemos ver exatamente que o Hezbollah não é forte, mas sim fraco, perseguido, e não está fazendo nada de bom para o Estado do Líbano. Nós não podemos mudar o regime no Irã sozinhos. Quem precisa mudar o regime no Irã é o povo iraniano. Estamos tomando todas as medidas para que possam fazer isso. E o povo do Irã tem uma oportunidade histórica de mudar esse regime. E claro, assim que o regime no Irã mudar para um regime que busca paz, prosperidade e estabilidade, ele também vai parar de transferir fundos para o Hezbollah. E então, o Hezbollah também se tornará irrelevante. Bem, esta guerra está se tornando cada vez mais uma batalha sobre a economia, com o Federal Reserve dos Estados Unidos dizendo que as repercussões econômicas da guerra no Oriente Médio ainda são incertas. O Fed mantém as taxas de juros estáveis após a reunião de hoje. A reunião ocorreu enquanto o petróleo ultrapassava $100 por barril desde o início do conflito, elevando a gasolina e preocupando com a inflação. Vamos ouvir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Meus colegas e eu seguimos focados em atingir nossos dois principais objetivos: pleno emprego e preços estáveis para beneficiar o povo americano. A economia dos Estados Unidos tem se expandido em um ritmo sólido. Apesar da baixa criação de empregos, a taxa de desemprego quase não mudou e a inflação segue um pouco alta. Hoje, o FOMC decidiu manter nossa taxa de juros inalterada. Consideramos a atual postura da política monetária adequada para promover o progresso em direção às nossas metas de pleno emprego e inflação de 2%.
As consequências dos eventos no Oriente Médio para a economia dos Estados Unidos são incertas. Continuaremos atentos aos riscos para ambos os lados do nosso duplo mandato, e eu falarei mais sobre a política monetária após revisar brevemente os acontecimentos econômicos. Vamos agora ao vivo com o nosso correspondente sênior dos Estados Unidos na I24 News em inglês, Mike Wagenheim, direto da Casa Branca em Washington. Mike, após as últimas declarações do Fed, quanto das ações atuais do Fed está realmente sendo influenciado pela guerra com o Irã? Ou pelas questões de fundo da economia dos Estados Unidos? Acho que é mais para o último caso, Nicole. Pelo menos julgando pelos comentários feitos hoje pelo presidente Powell e pelo Conselho de Governadores, a avaliação geral é que o efeito da guerra, como Jerome Powell disse, nunca é possível prever totalmente. Guerras podem sair do controle rapidamente e causar efeitos dominó imprevisíveis. Mas ele acredita que até o final do ano, qualquer efeito que a guerra tenha tido sobre os preços do petróleo, preços de energia e o efeito dominó no restante da economia vai voltar aos níveis normais ou, pelo menos, aos níveis vistos antes do início da guerra. Agora, essa avaliação não é tão otimista quanto a da Casa Branca, que acredita que antes do verão os preços podem voltar ao que eram. Mas, mesmo assim, é um indicativo de que realmente não há uma projeção de dores de crescimento a longo prazo ou de aumento do desemprego a longo prazo. Por causa da própria guerra, isso tem mais a ver com o que Powell estava falando em relação àquela taxa de inflação persistentemente alta, em relação aos núcleos da inflação. O relatório de emprego decepcionante divulgado no mês passado pode ter influenciado a situação. Ainda se projeta corte na taxa de juros para o fim do ano, mas por hora tudo segue estável devido a essas questões. Mike, até que ponto o aumento do preço do petróleo e seus efeitos econômicos realmente impactam o que ocorre aqui no Oriente Médio? Trump pode escolher continuar ou ampliar essa guerra da forma como está agora. Não há dúvida nenhuma, isso está no topo das prioridades do governo aqui, porque eles dependem de convencer o público americano de que eles, a Casa Branca e o Partido Republicano, os melhores administradores da economia. A eleição inteira da última vez foi muito baseada na questão do custo de vida, quando você teve que voltar durante as eleições de meio de mandato e defender esse argumento. De novo, com esses preços ainda, novamente, teimosamente altos em termos de inflação, quem sabe como estará a situação do desemprego. Mas, novamente, números decepcionantes neste último mês. E se os preços do petróleo subirem e ficarem em 90, 100 dólares ou mais por barril quando começarem as eleições de meio de mandato? Isso torna o caso muito mais difícil para o governo defender. Não tenha dúvida de que isso pesa. O quanto isso pesa é a grande questão. Mas, certamente, isso faz parte da equação política aqui para o governo. Enquanto eles determinam quanto sofrimento vão enfrentar para alcançar seus objetivos militares lá. Obrigado, Mike Wagenheim, ao vivo da Casa Branca com as atualizações. Vou voltar ao estúdio e chamar o Jonathan para falar sobre o impacto disso nas decisões dos Estados Unidos no Oriente Médio. Você citou a Ilha Carg. Quais são as opções reais para as Forças Armadas dos Estados Unidos tomar, quando se trata desse estrangulamento estratégico que o Irã controla? Bem, antes de tudo, é um ativo iraniano, certo? A Ilha Carg é a saída mais importante do petróleo e gás iranianos. É daqui que eles exportam quase todas as suas exportações. E é disso que o regime depende para a grande maioria do seu PIB, a maior parte dos seus fundos estrangeiros e sua capacidade de pagar salários para a Guarda Revolucionária, financiar o terrorismo, o programa nuclear e também administrar o país. Então, é um ativo importante e os Estados Unidos já atacaram vários alvos militares lá. Pelo que entendi dos seus informes, isso se baseia mais em dados dos Estados Unidos do que de Israel. Está lá, está exposto, está vulnerável e os americanos agora têm várias opções à disposição. Uma opção que eu não acho que eles vão escolher é destruir, desabilitar. E só para os iranianos não usarem, eles podem destruir. Eles podem fazer isso muito facilmente e levaria anos para os iranianos consertarem, se não mais. Outra opção, que me parece um pouco mais provável, é assumir o controle disso.
E o presidente já insinuou que existe o pretexto venezuelano, ou o exemplo venezuelano, de realmente intervir. E, falando claramente, assumir o controle dos ativos de petróleo e direcioná-los para os Estados Unidos. Essa é uma opção. E eu faço a ligação da ilha de Karg com a situação atual em Hormuz. E ao passo que o Trump convidou outros países para compartilhar parte da responsabilidade e do ônus de realmente abrir o estreito, acredito que o investimento económico também está presente, ou que o incentivo económico está lá. Os países que participarem da abertura do Estreito de Hormuz também poderão se beneficiar do ganho inesperado de energia que será disponibilizado. Então, acho que poderíamos ver presença americana em Karg. Não acredito que vão destruir isso, pois é valioso demais. E parece que é esse o caminho. Se os iranianos seguirem atacando a infraestrutura de petróleo, arriscam a própria. Ou quando se trata do Estreito de Hormuz. Alguma atualização de alguns desses países da OTAN sobre o que eles podem decidir fazer? Não, eles não parecem estar tão interessados. E há tensão em torno disso. Donald Trump, como sempre, tenta usar a influência dos Estados Unidos na OTAN para influenciar decisões menores. Mas veja, eu acho que isso tem sido uma espécie de barômetro de como esses países veem o rumo da guerra novamente. No primeiro dia, muitos líderes se manifestaram com cautela sobre a guerra, considerando-a uma violação do direito internacional. Nos dias seguintes, enviaram recursos para a região, pois o momento favorecia Estados Unidos e Israel. Depois recuaram, inclusive nisso, nos últimos dias. Acho que isso serve como um termômetro de onde eles achavam que a guerra estava indo, como tem sido desde o início, tanto nas capitais dos estados do Golfo, quanto nas capitais europeias. Uma espécie de voto de Minerva aqui, e obter deles uma noção de como eles veem os resultados se desenrolando. Com certeza é algo que vamos continuar monitorando. Senhores, fiquem conosco. Vamos fazer um intervalo bem rápido aqui na I24 News. Mas quando voltarmos, teremos muito mais para discutir, incluindo essas eliminações importantes. Israel eliminou 3 altos oficiais iranianos em apenas 24 horas. Vamos explicar o que isso significa na prática, em solo iraniano. Continue com a gente na I24 News. A seleção feminina de futebol do Irã retornou após uma dramática saga de pedido de asilo que atraiu a atenção mundial. Várias jogadoras buscaram proteção na Austrália, temendo perseguição após se recusarem a cantar o hino nacional do Irã durante uma partida. Assim que a guerra começou, a mídia estatal iraniana as rotulou de traidoras. A maioria dessas jogadoras retirou os pedidos de asilo e voltou ao Irã, gerando preocupações sobre as possíveis consequências ao retornarem. Para falar mais sobre isso e nos dar uma perspectiva, estamos recebendo Sardar Pashai, um campeão mundial de luta livre curdo-iraniano, além de fundador da Fundação Hiwat Freedom. Ele está falando conosco de Washington. Sardar, muito obrigada por estar conosco hoje na I24 News English. Essas jogadoras, agora de volta ao Irã, foram chamadas de traidoras por se recusarem a cantar o hino nacional. Mas agora que elas voltaram ao Irã, que tipo de riscos reais elas ou suas famílias realmente enfrentam? Oi, Sara, obrigado por me receber. Sabe, os verdadeiros traidores são aquelas pessoas que colocam o seu próprio povo em risco. Os membros da Guarda Revolucionária, os membros da agência de inteligência. Esses jovens atletas, sabe, eles são leais ao seu país e são campeões para o seu povo, mas estão enfrentando muita pressão. Não tenho dúvida de que suas famílias estavam sob muita pressão. E o fato de que 5 desses atletas voltaram para casa depois de pedirem asilo mostra o quanto de pressão eles estavam enfrentando. E também, pense nisso, no meio dessa guerra, o regime iraniano conseguiu planejar o retorno dessas garotas. Isso mostra o quanto eles se importam com a própria encenação. E essa encenação serve para dizer ao mundo que não precisamos da ajuda de vocês. Essas garotas são leais ao regime delas e, além disso, querem dar um tapa na cara dos países ocidentais. Acredito que as comunidades internacionais devem seguir apoiando e prestando atenção nelas.
Sadar, eu sei que você foca muito nos curdos, assim como em outras comunidades minoritárias dentro do Irã. Esse caso reflete um padrão do regime ao lidar com dissidência, principalmente em tempos de guerra como agora. Com certeza. Especialmente para o povo curdo, para as mulheres, para as minorias étnicas, a situação é mais difícil, porque você enfrenta diferentes camadas de discriminação. Se você é curdo, Bahá'í, judeu, baluchi ou mulher, tem que lidar com muita coisa, responder a muitas perguntas e pode conseguir autorização. Sua família pode ficar sob muita pressão. No caso da minha família, quando me tornei conhecido, eles prenderam minha irmã, meu irmão mais novo, e isso aconteceu com muitos outros atletas. Mas para o regime iraniano, isso não é apenas uma simples arena ou esporte. Isso é uma ferramenta não apenas política, ideológica, e eles querem confrontar esses valores islâmicos com os valores ocidentais. Você viu o verdadeiro eu daquelas jovens atletas. Depois do asilo, elas tiraram um lenço e mostraram a vitória para o mundo. Esse era o verdadeiro eu delas, que o mundo inteiro viu. Mas eu acho que o regime iraniano os tomou como reféns, assim como fez com 90 milhões de pessoas há 5 décadas. E eu espero que vejamos o mundo sem o regime islâmico em breve. É muito poderoso ouvir sobre a sua própria experiência, enquanto você descreve o que você e sua família passaram também. Também estou curiosa, Sardar, sobre o que vemos no exterior, inclusive sobre a oposição ao regime. E se acha que os curdos podem ter algum papel nisso? Muito boa pergunta. Infelizmente, ainda não vemos uma oposição unida. Você vê grandes esforços de lobby e campanhas para impulsionar essa narrativa. Existe apenas uma única alternativa para o futuro do Irã, mas acho que ela não tem valor, porque não mostra a diversidade do Irã. Acho que só existe um futuro para o Irã. É uma oposição unida e diversa que reflete a sociedade diversificada do Irã, onde todos estão incluídos. E eu acho que nós, como figuras da oposição fora do Irã, devemos agir com muita responsabilidade para não colocar mais pressão sobre o povo iraniano que está dentro do país. Porque, quando eu olho para trás, acho que a oposição realmente trouxe poucos benefícios para o movimento dentro do Irã. E, além disso, aumentou o custo para eles. Então, eu acho que para o povo curdo, para as minorias étnicas e para milhões de mulheres, eu sei. Não é só lutar para acabar com o regime islâmico, é para estabelecer uma base democrática que possa evitar o abuso de poder e também proteger os direitos de todos. O futuro onde todos sintam que são iguais. Sardar Pachai, ótima perspectiva e importante seguir compartilhando isso hoje. Obrigada por estar conosco na I24 News English. Obrigado por me receberem. Então o que vemos aqui é que em apenas uma semana, 2 células do Hezbollah foram expostas no Kuwait e uma rede da Guarda Revolucionária Iraniana foi detida no Bahrein. E assim, mesmo sem lançar mísseis e drones contra os países do Golfo, o Irã está tentando prejudicar sistematicamente seus vizinhos. Eu não sei como o Irã pretende continuar vivendo ao lado desses países ou como esses países continuam respondendo apenas com retórica a essa ameaça contínua e multifacetada que se origina do Irã. Mas aqui estamos vendo que os estados do Golfo estão descobrindo uma rede atrás da outra que o Irã e seus aliados enviaram para os vizinhos do Irã. Certo, Owen, temos outra atualização chegando. Além disso, enquanto a saga entre Irã e Catar continua se desenrolando, o Catar declarou o adido militar da embaixada iraniana como persona non grata. O que exatamente isso significa? Certo? Primeiro, Nicole, esse cara estava no país até agora. Ou seja, o Irã tem atacado o Catar com drones e mísseis. Há umas, por 2 semanas e meia, e o adido militar iraniano estava lá, em Doha. É surreal se você parar para pensar. Sim, após o último ataque ao centro da economia, a principal instalação de produção de gás natural liquefeito que sustenta o Catar, os cataris reagiram. Decidiram expulsar os adidos militares e de segurança e os diplomatas que trabalham nesse escritório. Eles precisam deixar o país em até 24 horas. Como Ariel disse, eu acho que quando você está em Israel, em certo nível emocional, você apenas permanece aqui e não acredita que essa seja a resposta.
O Irã mirou o centro da economia do Catar, Nicole, um país com um dos maiores PIBs per capita do mundo. Eles ganham dinheiro com gás natural. O Irã mirou nas instalações que liquefazem e exportam esse gás natural. E qual é a resposta? Expulsar adidos militares e de segurança de um país que já te ataca há mais de 2 semanas. E eles ainda estão lá em Doha? Parece surreal, mas no fundo, entendemos. Este país precisa se dar bem com todos e não sabe qual será o equilíbrio de poder após a guerra. Sim, o Irã está comandando um esquema de proteção com os estados do Golfo, mas suspeito que o Catar não sabe se terá que pagar por isso. E então, quando um ataque acontece no coração da sua economia, o país responde expulsando o adido militar da embaixada. Essa é a situação. Jonathan, quero sua opinião rápida, já que você lida bastante com públicos internacionais. Quando eles analisam o que está realmente acontecendo com os estados do Golfo, com esses ataques iranianos, qual é a opinião deles? Eles entendem o que está em jogo e de que lado estão? Como eles realmente estão enxergando essa guerra? Sim, o que acho interessante nesse aspecto é que, por um lado, muitas pessoas e organizações eles vão falar sobre os preços do petróleo e vão comentar o que isso significa para as economias globais, como a chinesa, a indiana, a japonesa, a coreana, a europeia e a americana. Mas então muito poucos realmente reconhecem que o Irã está por trás desse nível de agressividade. E eles basicamente estão declarando guerra sem dizer isso, mas estão atacando países soberanos, estão atacando embarcações internacionais e muito pouco do foco, internacionalmente falando, em termos de como isso é retratado na mídia, realmente chama a situação pelo nome. Na verdade, dizendo, bem, o Irã é um grande fator de perturbação e desestabilização, e não só eles atacam 11 países soberanos diferentes sob o falso pretexto de dizer que estão atacando alvos americanos, o que não é verdade, isso é falso. Eles estão atacando petróleo, gás, infraestrutura nacional, aeroportos e locais civis. Eles parecem se safar disso. Minha grande pergunta é, por que isso acontece? Porque é assim que editores e jornalistas ao redor do mundo escolhem enquadrar o que o Irã está fazendo. Até onde vai o desprezo por Israel e pelo presidente Trump? De modo que, mesmo quando o Irã comete atos flagrantes de agressão gratuita, quando matam civis, quando prejudicam a infraestrutura económica, eles parecem sair impunes. E é bastante impressionante analisar isso do ponto de vista psicológico. Por que isso acontece? E então os jornalistas vão falar sobre os preços do petróleo e tentar aumentar isso, para ver. Fazer com que isso se traduza em pressão sobre Trump, acho que isso vai fracassar. Mas, mesmo assim, é muito interessante e estranho tentar entender e dar sentido a isso. Conversar com diferentes pessoas amplia sua perspectiva. Concordo, Jonathan. Temos outra atualização agora. O porta-voz das FDI confirmou que, pela primeira vez desde o início da Operação Linha Rugido, as FDI estão agora atacando alvos no norte do Irã. A divisão do porta-voz das FDI acabou de divulgar isso. Jonathan, eu quero voltar para você. Sobre isso, por que Israel não vinha atacando alvos no norte do Irã até agora? Porque essa é a primeira vez, no 19º dia. Você se lembra quando Israel falou sobre ter liberdade de ação quase ilimitada nos céus iranianos, mas priorizando primeiro o oeste do Irã e depois a região de Teherã? O norte do Irã fica mais distante, com camadas adicionais de defesas aéreas no caminho, e leva tempo para desmontá-las. Acho que hoje Israel se sente confiante o suficiente para conseguir ir tão longe. Estamos falando de uma distância que chega perto de 2.000 milhas da fronteira de Israel, realmente muito longe, muito complexo. Uma questão é a segurança e a capacidade de realizar isso, outra é a importância dos alvos. Pode ser que simplesmente existam alvos menos importantes e Israel está avançando gradualmente. Um banco de alvos que existia e era muito cheio de alvos antes da guerra. Novos alvos estão sendo gerados. Mas Israel também está atingindo alvos que talvez estivessem mais abaixo na lista. Também pode estar relacionado a tentativas de desestabilizar ou enfraquecer o regime em áreas que ficam mais distantes da capital. Vimos isso nas partes ocidentais e noroeste do Irã. Não me surpreenderia se houvesse ataques no Baluchistão, no sudeste,
e talvez isso esteja ligado ao que as forças de defesa de Israel fazem no norte. Você mencionou os principais alvos atingidos por Israel até agora. Israel segue eliminando líderes iranianos importantes. Sim, Israel diz que matou Golam Reza Soleimani, que é o comandante da força paramilitar Basij do Irã, em um ataque que também matou o alto oficial de segurança Ali Larijani. Isso é um dos maiores golpes à liderança de segurança interna de Teherã até agora. E com essa eliminação importante, nossa Alex Schloss analisa quem são os Basij e como eles se tornaram uma das ferramentas de repressão mais temidas da República Islâmica. Quando os protestos abalaram o Irã novamente em janeiro de 2026, um nome rapidamente voltou ao centro da repressão do regime: os Basij. Por décadas, eles estiveram no centro do aparato repressivo da República Islâmica, silenciando a dissidência por meio do medo e da intimidação. Então, quem são os Basij? Os Basij são uma das ferramentas de controle mais temidas da República Islâmica, criados em 1979 pelo Ayatollah Khomeini. Após a Revolução, a força foi criada para defender o novo sistema, proteger sua ideologia e mobilizar os leais tanto contra ameaças externas quanto contra a dissidência interna. Ela opera sob a Guarda Revolucionária. O que começou como uma força revolucionária de voluntários cresceu rapidamente durante a guerra Irã-Iraque, quando um grande número de jovens iranianos foi mobilizado. Com o tempo, o Basij evoluiu para algo muito mais amplo, uma rede paramilitar e de controle social em todo o país, com unidades inseridas em bairros, escolas, universidades, escritórios e fábricas. Determinar seu tamanho exato é difícil e as estimativas variam bastante. Relatos indicam que a força tem centenas de milhares de membros, podendo chegar a 1 milhão de ativos e reservistas. Dentro do Irã, o Basij é notório por atuar como o agente de repressão do regime nas ruas. Seus membros, muitas vezes à paisana, há muito tempo são acusados de agredir manifestantes, realizar prisões, intimidar civis e ajudar a impor as regras ideológicas e sociais do Estado. Esse histórico se estende por décadas. Forças ligadas ao Basij estiveram envolvidas na repressão aos protestos estudantis de 1999. Também tiveram papel central no Movimento Verde de 2009, quando o regime reprimiu manifestações em massa devido a resultados eleitorais contestados. Em 2019, nos protestos contra o aumento dos combustíveis, as forças de segurança iranianas promoveram uma das mais letais repressões da história recente do país. E em 2022, após a morte de Mahsa Amini, os Basij foram mais uma vez acusados de liderar a resposta violenta aos protestos Mulher, Vida, Liberdade, com centenas de mortos e milhares de detidos. Em janeiro de 2026, eles novamente tiveram um papel crucial em uma repressão brutal que, segundo relatos, matou dezenas de milhares. Então, quando as pessoas no Irã ouvem o nome Basij, elas não estão ouvindo sobre voluntários no sentido comum. Elas estão ouvindo sobre um dos instrumentos de repressão mais leais do regime, uma força criada para defender a revolução e usada repetidas vezes contra o povo iraniano. No estúdio, Ariel, acabamos de ver de perto o que são as forças Basij. Agora vamos abordar do ponto de vista operacional. Quando o comandante das forças Basij é morto, o que isso representa para os mecanismos de controle interno do regime no Irã? Então, atacar apenas o comandante das forças Basij não desarticula completamente todo o aparato, porque é um aparato muito grande, como vimos na excelente reportagem do Alex. Mas quando ele não é o único que está sendo alvo. Quando Israel ataca vários postos de controle, bases, quartéis generais, vai atrás dos depósitos que armazenam os veículos, as motocicletas, vai atrás disso. Pelo menos 300 agentes da Basij em uma única noite. Como foi relatado na mídia iraniana outro dia, isso prejudica significativamente a capacidade da Basij de realmente, com toda a sua força, reprimir o povo iraniano. Porque você precisa do comandante e de seus subcomandantes para dar as ordens, muitos deles foram eliminados. Então você precisa daqueles que receberam as ordens para pegar os veículos e motocicletas e ir para as ruas. Esses foram destruídos. E também, quando Israel foi atrás das instalações de petróleo nos tanques de petróleo em Teherã, esses tanques de petróleo são usados por esses órgãos para suas atividades opressivas.
E então, quando você vai atrás do agente no terreno, na praça, ou agora que os postos de controle deles estão escondidos sob pontes para tentar evitar ataques israelenses, quando você considera tudo isso como um todo e continua a atacar todos esses diferentes níveis da Basij, então você começa realmente a enfraquecer a capacidade do regime de usar suas forças repressivas para reprimir a população civil. Agora, se esses ataques vão continuar, o que parece ser o caso, isso está de acordo com um dos principais objetivos de Israel nesta guerra. Não apenas atacar as capacidades ofensivas do Irã de lançar mísseis e drones contra o território israelense, mas também combater a ameaça interna que o regime representa para seu próprio povo, tentando preparar o terreno, como diz o primeiro-ministro Netanyahu, para que o povo continue a missão e derrube o regime. Então, ao atacar todos esses diferentes níveis das forças repressivas, é assim que Israel pretende preparar esse terreno. Certo, Ariel, boas atualizações. Quero focar agora no que vemos em Israel, porque Israel está há 2 semanas e meia nesta guerra, ocorrendo 2 anos e meio após o início dos guerras em várias frentes no Oriente Médio. Isso está cobrando um preço dos reservistas, das dezenas de milhares de israelenses que passaram centenas de dias atendendo a repetidas convocações, deixando seus empregos, deixando suas famílias, deixando suas casas para proteger seu país. Para ampliar a visão sobre o impacto disso, estamos com Naomi Bronstein, CEO e fundadora da ONG Tengab, que apoia reservistas e suas famílias. Naomi, sei que você lida diretamente com alguns desses reservistas e suas famílias. Vamos começar com você me contando exatamente o que tem visto e ouvido sobre alguns dos principais desafios que eles estão enfrentando agora. Bem, eu acho que estamos num ponto em que podemos imaginar quais são esses desafios. Centenas de dias de serviço de reserva têm um impacto financeiro e emocional no reservista, na família dele, nos filhos dele. E é com isso que estamos tentando lidar agora. Quando você descreve exatamente as pessoas que estão protegendo o país, mas desmoronando em casa. Li essa citação da sua organização sem fins lucrativos. Como isso se aplica na prática, financeiramente e emocionalmente? Acho que precisamos reconhecer que as pessoas, os soldados reservistas, representam principalmente uma população que é um grupo funcional e trabalhador. E nós, como país, temos que garantir que eles não acabem sofrendo e se tornando dependentes dos serviços sociais porque estavam servindo ao seu país. O que estamos começando a ver, ou já vemos há algum tempo, mas agora os números estão aumentando, são famílias que de outra forma não teriam dificuldades, mas que estão realmente sofrendo financeiramente e podem acabar entrando numa situação de crise. Uma esposa pode ter tido que reduzir suas horas de trabalho enquanto o marido está fora. Uma pequena empresária pode ter esse negócio pode ter falido. As crianças estão sofrendo devido ao estresse que todos estão sentindo, mas certamente o estresse financeiro em uma família é o principal. Na Tengov, nós ampliamos nosso trabalho porque estávamos trabalhando há quase 10 anos apenas com clientes dos serviços sociais. E percebemos que precisávamos nos envolver em acompanhar e ajudar as famílias dos soldados da reserva para que elas não se tornassem clientes dos departamentos de assistência social em todo o país futuramente. Então, temos concedido auxílios financeiros e às vezes um auxílio financeiro entre 5.000 e 10.000 shekels é exatamente o suficiente se for dado na hora certa, no momento certo. Para ajudar uma família a sobreviver sem entrar em crise, oferecemos atividades extracurriculares para as crianças, como acampamentos de verão. Também estamos começando a oferecer apoio psicológico para cônjuges e crianças. Acredito que, como sociedade, discutimos bastante o TEPT na reserva e entre soldados. Mas uma população frequentemente negligenciada na oferta de serviços de saúde mental são as esposas e filhos, que também têm grande necessidade. Um trabalho incrível que você e sua equipe fazem. Naomi Bronstein, obrigada por estar na I24 News esta noite. Obrigada por me receberem, obrigada. Eu quero voltar aqui para o estúdio porque temos algumas atualizações sobre vítimas sendo relatadas na Cisjordânia. Ariel, você pode compartilhar algum detalhe?
Sim, então, de acordo com relatos palestinos, na vila de Beit Awa, na Cisjordânia, que fica na parte sul da Cisjordânia, perto de Hebron, 4 palestinos foram mortos como resultado da queda aparente de munição cluster na área. Munição cluster de um míssil balístico iraniano, obviamente. E houve outra munição cluster que atingiu uma comunidade israelense próxima, danificando uma casa, mas sem causar feridos. Mas aqui estamos vendo que também os palestinos estão sofrendo com esses ataques iranianos contínuos. Certamente eles não discriminam, eles simplesmente disparam. Como estamos vendo não só aqui em Israel, mas também nos estados do Golfo, em praticamente todos os países da região. Jonathan, quero te fazer uma pergunta sobre essas bombas de fragmentação que estamos vendo com mais frequência. Elas estão representando uma ameaça mais séria do que Israel havia previsto inicialmente? Acho que não, sabe? Qualquer bomba caindo do céu, seja de 2 ou 5 quilos de explosivos, que geralmente são os tamanhos dos projéteis aqui, é claro um perigo mortal. Mas quando comparamos isso com o impacto de 500 quilos de explosivos de alto rendimento, que é outra variante dos mísseis que os iranianos costumavam disparar, então, na verdade, é menos perigoso. E os israelenses, eles são sábios em simplesmente ficar no abrigo. Pessoas que ficam no abrigo dificilmente serão afetadas por algo assim. Israelenses que ficam no abrigo fazem um grande favor a si mesmos. Eu não sei o que os iranianos pensaram que seriam capazes de alcançar. Eles conseguem um efeito psicológico maior. Isso se espalha por uma área mais ampla e pode danificar alguma infraestrutura, mas realmente matar e causar muitos danos. Muito mais perigoso com aqueles grandes explosivos de meia tonelada do que com esses tipos de mísseis. No entanto, uma vantagem que eles têm é que, mesmo que sejam interceptados com sucesso, o risco de destroços ou dessas pequenas bombas relativamente pequenas, caírem e detonarem, ainda existe. Então, talvez seja uma versão de pobre de um míssil balístico. Sim, aliás, na mídia palestina, eles estão apresentando isso como um míssil interceptador israelense caindo, em vez de uma das munições fragmentadas. Tudo bem, realmente precisamos continuar acompanhando. Como você disse, para nossos telespectadores em Israel, isso mostra o motivo. É importante ouvir as instruções do Comando da Frente Interna. Vá para os abrigos e fique dentro deles até receber a autorização para realmente sair. Essas munições e estilhaços ainda podem causar danos graves. Agradeço muito ao Tenente-Coronel da Reserva, Jonathan Conriges, por compartilhar sua análise conosco. Vamos fazer uma pausa rápida aqui na I24 News, mas não saia. Temos mais assuntos e atualizações na próxima hora, então continue conosco.